Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 27, Pedis e obtereis. E hoje, eficácia da prece, item 8. Então, o texto diz: um homem está no deserto. Esse homem está desfalecido. Ele pede ajuda a Deus para que auxilie. Então, ele recebe o auxílio. Tem uma intuição e então ele passa a seguir determinada direção. Aí ele encontra água. Recupera suas forças. Aí ele diz, com todo o seu orgulho, que olha que ideia que eu tive maravilhosa. Ao invés de seguir para a esquerda, seguir para a direita. Encontrei água. Então, o que se conclui desse texto é que esse homem, ele é muito orgulhoso. Ele pediu a Deus, mas acredita que a ideia seja dele. Que nenhum bom espírito veio intuir. E veio intuir e dar força para que ele se levantasse. E fosse naquela direção onde ele ia encontrar a água necessária para se recuperar suas forças. Assim somos nós, os seres humanos. Nós pedimos a Deus, mas ser fiel a Deus é seguir o que? A vontade de Deus, a lei divina, a sua providência. A fé quer dizer ser fiel a esse princípio, porque a fé é fidelidade, é ser fiel a Deus, não é acreditar simplesmente. É muito mais que isso. Eu colocar em meu coração que Deus está comigo. E tudo que eu pedir será obtido. Com fé em Deus. Sendo fiel, que Deus vai me ajudar nesse momento. Ele vai acender uma luz e vai aparecer alguma coisa ao meu auxílio. Alguém vai me intuir de um bom pensamento para seguir naquela tal direção onde eu me encontro. Agora, por que Deus age dessa forma? Justamente porque nós temos que ter a consciência, que temos que confiar em Deus, que temos que ser fiel a Deus pela sua providência. Ele nos põe no mundo, mas nos dá toda a assistência e toda a ajuda necessária para o nosso progresso. E qual é o nosso comportamento? Como diz o próprio texto, uma criança que quando cai, o que ela faz? Ela grita para alguém vir levantá-la. Mas ninguém vem levantá-la. Ela levanta e pronto. E segue a sua vida. Assim é Deus conosco. O Espírito poderia ter falado, vá naquela direção. Mas qual é o mérito do cidadão ali? Nenhum. O Espírito fez tudo, indicou. Ele não teve que fazer a sua parte. Anulou a parte do homem que estava no deserto. E ele tem também que ter sua parte. Pedis que o céu te ajudará. Então, como ele tem que ter essa condição, o que acontece? Então, se colocou ali somente uma sugestão.
sem aparecer o autor. Então aí se dá para medir se o homem tem fé em Deus, é submisso à vontade de Deus, ou se ele é orgulhoso. Esse é o sentido da prece, da sua eficácia. É a fidelidade à lei divina. A lei de Deus que nós todos somos submetidos a ela. Ele é que está no comando de tudo. A providência age sobre nós, desde que nós façamos a nossa parte. A criança levantou quando não tinha ninguém. Por que ela levantou? Não tinha ninguém. Agora, e nós? Caímos e ficamos chorando o tempo todo? Esperando que alguém venha nos levantar? Esperando que o Espírito vai nos falar, vai por ali que ali tem água. Não. Nós também temos que ter o nosso trabalho. Ele vai até o momento, ele para e deixa nós seguirmos. Porque aí vale o quê? O nosso mérito. Nós temos que ter mérito no que fizemos, que estamos fazendo. Temos que ter o nosso trabalho para o nosso crescimento. E assim a nossa fé será cada vez mais forte. Porque a nossa fé, ela é muito vacilante. Uma vez eu ouvi uma história da seguinte forma: como é a nossa fé? O grau de fé que nós expressamos e que temos. Então foi sugerido: se você, um comerciante, tivesse que manter o seu comércio no céu ou no inferno, onde ele manteria o seu comércio? Pela sua fé vacilante, o comerciante disse: meu comércio estaria no meio, que aí eu negocio com os dois lados. Assim é a nossa fé. É o nosso interesse pelo lado material e não pelo lado de Deus, do amor, da lei divina. Então é isso. Vamos ficando por aqui.